Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a terceira semana, que é quando a gente começa a sofrer um pouco mais de modificações aí no nosso planejamento, né? Então, eu vou mostrar para vocês a evolução do que aconteceu até aqui para que vocês compreendam melhor. E o vídeo de hoje é a terceira semana de aula pronta. Porque esse início de ano, gente, letivo, é uma ambientação das crianças ao retorno acadêmico, né? Então, nos primeiros dias a gente tem aí a oportunidade, por isso que até o bimestre ou trimestre é um pouco mais longo, de colocar nos eixos o que precisa ali para as crianças poderem se ambientar, né, do modo mais correto aí para a sala de aula novamente. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, e daí eu não vou ficar me adelongando muito, porque está com bastante explicação esse. Lembrando que, assim, bom, no final do vídeo eu falo mais sobre isso, mas se vai ter mais vídeos desses, se eu vou continuar fazendo, se eu vou dividir por série, tudo depende do número de visualizações que a gente tiver. Então, o nosso primeiro vídeo da primeira semana foi bacana, a gente está aí com quase 2.000 visualizações, não sei nem se já chegou. Da segunda semana tá mal ou menos, tava com 500, então tá bastante baixo. E dessa terceira vamos ver como que rola, porque até a quarta semana é certeza que a gente vai fazer. Depois disso vai depender da sua contribuição. Então, quanto mais você conseguir compartilhar o vídeo, quanto mais pessoas assistirem, quanto mais for divulgado, maior a possibilidade de eu continuar com esse trabalho, né? Então, na terceira semana de aula pronta, começando aqui já que a gente tem bastante coisa para ver, só relembrando, no vídeo anterior eu coloquei ali a semana um e a semana 2 e daí eu quis mostrar para vocês em cores uma evolução aí da questão da rotina, né? Então, vejam que na primeira semana eu tenho um pouco de rotina e isso vai ampliar na segunda. Na terceira, vocês vão reparar que está quase tomado o quadro. E por que que eu preciso disso? Para que na quarta semana eu consiga já entrar na parte acadêmica da série mesmo. Então, eu fiz todo esse resgate, fiz diagnóstica, fiz todo esse começo aí para poder conseguir chegar numa quarta semana bem com os alunos. Então, vejam que é quase um mês de aula para que a gente coloque tudo nos eixos e para que isso vá mais tranquilamente para o resto do ano, né? Então, isso é bem importante. E vejam que muda a intenção. Eu sempre coloco 3 intenções para ficar bem claro o que eu quero naquela semana. Então, na semana um era recepção, avaliação diagnóstica e rotina. Na semana 2 eu tenho rotina, eu começo com as regras da classe, que é um processo. Não adianta eu chegar num dia falar que é um contrato e acabar. Eu preciso que as crianças vão digerindo isso aos poucos. E eu tenho uma questão de primeiras atividades, que é só para começar a entrar no eixo, coisa e tal. E daí, o que que a gente vai colocar de intenção para essa terceira semana? Olha, a rotina ela continua, porque na quarta semana, a quarta semana vai estar toda dentro da rotina. Então é um item que vai sair e eu vou começar a estruturar o que que vai ser em cada horário. Então aí começa a entrar uma coisa diferente, que eles já estão numa rotina de academia, né? Uma rotina aí acadêmica, escolar, institucional, e eu já consigo aí distribuir as matérias com mais precisão. Então fica mais fácil para o meu trabalho, porque eu já engrenei a turma. E para isso a gente vai usar nossa famosa legenda de cores. O que for rosa vai ser as regras, continua sendo as regras, né? Que a gente tem uma finalização delas e a gente tem uma parte que eu chamei de revisão. Essa revisão, ela é importante, que eu vou contar um segredo para vocês da neuroeducação. As crianças, gente, precisam ser constantemente relembradas de conteúdos. Não adianta a criança ver no bimestre do terceiro ano, no segundo bimestre, uma coisa e voltar a ver no quarto ano, porque isso não vai rolar, tá?
Isso aí é erro de livro didático de sistema espiralado, um erro gravíssimo, por sinal, na estruturação dele. Então, o ideal é que você tenha, com ou sem livro didático, você tenha uma opção aí de poder revisar pelo menos 2 vezes por semana. Nesta semana, vocês vão ver que eu coloco a revisão todos os dias, porque eu ainda não entrei na rotina. No próximo, que já está todo dentro da rotina, que é a quarta semana, vocês vão ver que eu vou estabelecer 2 ou 3 dias para revisão, para que meu aluno não perca esse conteúdo e eu não tenha problemas e nem ele, né? A gente vai evitar, vai proteger o aluno de dificuldades de aprendizagem futuras, né? Então, isso é bem importante. Vou colocar aqui as 3 semanas para vocês poderem ver como que ficou aqui, olha. Tem aquela evolução que eu falei para vocês. A rotina permanece, mas vejam que a rotina ela ocupa mais quadrinhos, né? E eu acrescentei essa questão da revisão, que na verdade ela ocupa um item aqui de rotina, porque não deixa de ser uma atividade, mas eu ainda deixo em destaque como revisão. E a gente tem uma gotinha verde aqui embaixo, olha, verde neon, verde bem clarinho, né? Que eu chamei de momento gotas, que eu vou explicar mais para o final dos slides, ok? Então, o quadro maior aqui para vocês poderem ver melhor. A gente tem as rotinas aí, né? Que o laranja, lembrando, também é rotina, só que eu coloquei como revisão para ficar bem dividido aí com essa questão de intenção. O que é material da loja, eu coloquei em amarelo, as atividades gratuitas em azul, e o momento gotas é aquele verdinho neon. Então, o que que acontece? Da semana anterior, eu já venho com uma semana inteira de regras sendo trabalhadas diariamente. Depois que eu trabalhei, que a criança teve tempo de refletir, que eu fiz uma incubação mental nela, na segunda-feira, eu vou fazer o meu contrato da classe, se eu estiver usando as regras para maiores. Se eu estiver usando as regras para menores, eu posso continuar mais dias essa questão de regras, porque os menores demoram mais mesmo para poder entender, né, internalizar. Os menores, a gente também pode usar essa questão do contrato para colocar os cartazes na parede, porque o material tem cartazes, então eles vão poder sempre observar o cartaz para poder lembrar da regra, né? E na quinta, a gente pode fazer uma reflexão com as crianças sobre certo e errado. Então, o professor vai, durante a semana, fazer anotações, não dá trabalho, tá, gente? É só uma anotaçãozinha curta, tipo, é, a criança esqueceu o material em casa, a criança brigou com o amigo. Então, vocês vão retomar isso na quinta-feira para poder conversar no início da sala para retomar o contrato, porque isso é importante ser feito aí até uma vez por semana, se possível, ou quando necessário, né? Então, se você vê que naquela semana a classe deu uma descambada, você na quinta ou na sexta dá uma retomada com o contrato. Então, isso pode fazer parte da rotina também. Vou aqui, tá, explanar um pouquinho mais geral e depois eu explico específico como eu fiz, que eu achei que ficou legal. Se vocês tiverem outra ideia de como explicar isso mais rapidamente, eu aceito, né? Porque até porque facilita o vídeo para mim. E daí vocês colocam nos comentários. Nessa semana aqui, gente, o que que eu fiz? Eu estou supondo que quem usa livro didático já chegou, então eu coloquei um espaço para o livro didático já na rotina. Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem qual que foi meu pensamento. Eu já tinha colocado o caderno aqui na semana 2, ó. Na segunda aula, eu coloquei o caderno. O que que eu fiz? Eu mudei o caderno para a terceira aula e inseri o livro didático. Por quê? Porque o livro didático provavelmente vai trazer um conteúdo novo. E o caderno é um momento em que as crianças vão ficar ali concentradas no playground de funções executivas, que é o caderno. Então, nada mais natural do que você, na lousa, tá? Colocar, sei lá, alguma coisa.
na lousa, desculpa, no livro didático você introduz e depois na lousa você coloca o caderno, né? Até aqui no uso do caderno eu coloquei algumas sugestões, mas você pode modificar, pode ser de acordo com o que o livro didático traz. E daí no caderno, objetos escolares, decomposição de números, nossa turma, operações matemáticas e formas geométricas. Eu coloquei alguns temas aleatórios só para você entender que é super possível anotar. Mas, por exemplo, você dá o livro didático e lá no livro didático está escrito assim: vamos conhecer formas geométricas. Então, no caderno, você pode dar uma atividade que complete o que foi feito no livro didático. Daí você pode perguntar, Janaína, mas de onde que você tirou os temas, né? Que você utilizou aí para poder pensar nesse livro didático. As pessoas que não têm livro didático, elas gostam muito de usar a nossa coleção Acelera. Vou mostrar para vocês. Não está na explicação posterior, tá? Mas só para vocês entenderem. O Acelera é um material que ele é feito por semana, ó, tá vendo? Tem de primeiro a quinto ano. Então, acelera no primeiro, semana um. O que que eu fiz, gente? Eu peguei o material do Acelera, que ele já vem, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele já vem com os itens da BNCC, ele já vem com o planejamento e o quadro de rotina, e ele já vem com todas as atividades prontas. O que que eu fiz? Eu peguei esse material do Acelera, acho que foi o do segundo ano, e daí eu utilizei o mesmo tema da atividade para o caderno. Então, acho que foi do segundo ano. E daí no caderno eu coloquei, né? Primeiro o menino vai ver objeto escolar, depois ele vai decompor número. Ah, não, esse aqui é de primeiro, tá? Objeto escolar, decomposição de número, nossa turma, operação matemática, forma geométrica. São todas coisas que eu encontrei no material do Acelera. Então, é a mesma coisa de pegar o livro didático, ver qual que é o tema e dar uma atividade que complemente no caderno, porque uma ideia vai reforçar a outra. E a gente precisa desse reforço, porque é até uma corrente aí behaviorista que está retornando à educação por causa da neurociência, né? Então, isso é bem importante. Na revisão, eu utilizei tema um, 2, 3, 4 e 5, porque eu vou explicar melhor mais à frente, tá? No vídeo. E no final da aula, eu sugeri um caderno interativo ou um jogo para finalizar. No planejamento anterior, eu já sugeri caderno interativo. Então, como é um material que ele demanda tempo e ele é prazeroso de fazer, eu deixei para a última aula. Então, eu não estou sugerindo eles nesse vídeo para poder explicar. Mas eu vou deixar o link embaixo para você poder observar quais cadernos interativos a gente tem. Então, o caderno interativo ou jogo é uma opção aí para você finalizar a aula. E a gente tem o momento gotas, que entra nessa parte de jogos, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Explicar dessa parte um pouco mais densa, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, as atividades grátis, né, gente? Na entrada aqui, eu coloquei uma atividade, número do dia, que é um vídeo gratuito, é uma atividade gratuita que a gente tem no site. Ele não é pedido por WhatsApp nem e-mail, mas eu já vou explicar para vocês. O mesmo vale para o ditado de palmas, porque é uma atividade de consciência fonológica, então eu achei válido colocar. E a gente tem a atividade Dia da Música, que a gente permanece com ela, para poder trabalhar a parte socioemocional e a questão da lei aí da musicalização, então já entra nos dois itens. A gente não pode falar que não trabalhou, né? A gente trabalha com sentimentos, então eu sugiro você colocar ritmos diferentes a cada semana e a criança preenche a ficha. No final de tanto tempo, você pode fazer um livrinho para a criança, né? Você pode montar, grampear do lado e mandar para casa para ver que foi trabalhado, que a criança tinha contato, coisa e tal. Bem bacana. Vou compartilhar aqui para a gente continuar. Onde que eu encontro tudo isso que está ali no meu planejamento? O número do dia é um vídeo do YouTube que tem esta página aqui gratuita para vocês. E para você poder receber esse material, você precisa seguir as instruções que não são e-mail e não são WhatsApp. Então, se você entrar em contato pelo WhatsApp, você vai perder o seu tempo e o nosso.
e daí a gente vai trabalhar menos para poder oferecer coisas para você, né? Porque quanto mais impacta no atendimento, menos a gente consegue fazer coisa nova. Gente, assistam o vídeo, porque vai ter a explicação de como é a atividade, vai ter explicação de atividades extra, então isso é bem importante. E lá vai falar, olha, você faz desse jeito para você ter atividade, que não é WhatsApp nem e-mail, tá? A outra atividade que a gente sugere é o ditado de palmas. Embora eu tenha colocado como uma atividade para uma criança que já escreve, né, já é alfabética, ao menos, dá para você fazer isso com crianças menores, né, a ideia. E nesse caso, você pode, por exemplo, colocar 3 palavras na lousa e fazer as palmas com sílabas diferentes, né, gente? Para a criança apontar qual palavra pode ser, pelo número de sílabas que você bate palma. Então, lá no vídeo, que é o mesmo esquema do número de dia, você vai encontrar as explicações e como que você faz para receber esse material. E por fim, esse sim, pelo WhatsApp da Matraca, você pode solicitar a atividade do Dia da Música, que ela vai ser bem relevante aí, tanto para você se enquadrar na lei e trazer mais profissionalismo para a profissão, para a área, quanto para você trazer uma proposta diferente na sexta-feira para as crianças, né? Então é bem bacana isso. Essas são as atividades gratuitas. Atividades da loja, gente. O material de regras eu já tinha mostrado no vídeo anterior. A gente tem o regras da classe para menores, que é até primeiro ano, no máximo segundo, e para os já alfabetizados, né, que é o que está no meu planejamento. Então a gente tem essas duas opções para poder entrar aí com o pé direito no ano letivo. E de revisão, eu vou explicar para vocês. A gente tem duas propostas diferentes, tá? A gente vai ter a proposta por tema, então lá tem lá a coleção Hora da Revisão. E daí o tema, multiplicação de 6 a 9. Hora da revisão, tema, ortografia S ou Z. Ah, Janaína, só tem esses 2 temas? Não, gente, tem mais de 20 temas lá na loja. Vou deixar o link aonde? Quem vai adivinhar onde eu vou deixar esse link? Embaixo do vídeo no resumo, vai estar lá, hora da revisão, ou se não, revisão. Daí você clica no link e pum, você está lá no site da loja. E lá você pode escolher os melhores temas para sua turma. Tem temas variados aí, de várias séries mesmo, então, super relevante para sala de aula. E a gente tem uma segunda opção, que são atividades variadas, e nesse caso chama revisão do primeiro ano para o segundo ano. Revisão do segundo ano para o terceiro ano. Ah, tem do terceiro ano para o quarto? Ainda não, mas em breve teremos, que a gente está fazendo um por semana, né? Então, em breve a gente vai ter essa opção também para quartos e quintos anos. Então, terceiro para quarto e quarto para quinto, né? Então, essa daí é uma atividade como se fosse primeiras atividades mesmo, só que mais voltado para revisão mesmo. Bom, dito isso, eu vou explicar para vocês essa questão da revisão. Lembra que eu falei que tinha lá tema um, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, e que eu ia explicar depois? Bom, é nesse momento. Como a gente tem duas coleções diferentes de revisão, eu vou explicar primeiro para uma coleção e depois para outra. E também para a questão de vocês perceberem como é simples de utilizar os nossos materiais no seu planejamento, que eles já vêm preparados para a anotação do diário e do planejamento. Primeiro, eu vou usar aquele que é tudo misturado. Então, a gente tem português e matemática, de acordo com a BNCC, os dois materiais, tá? E daí eu vou pegar as páginas. É do primeiro ano para o segundo, então a gente começa com o nome completo, alfabeto, vogais e consoantes. E eu vou analisar aqui para fazer o meu planejamento duas coisas: o nome da atividade e o objetivo. Então, eu destaquei aqui em amarelinho para você poder acompanhar. E lá no planejamento, que é o quadro da semana, você vai ver que agora eu vou colocar ele planejado. Não vai mais ficar tema um, vai ficar nome, porque é atividade de nome.
Habilidade EF01LP05/12, que são as habilidades que eu vou trabalhar nesse dia. Daí, no planejamento, eu vou pegar a minha segunda página, que é de números. Caçador de somas. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar o título, vou olhar o código da BNCC e vou colocar no meu planejamento. Não precisa colocar inteiro se não couber. No caso do que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, ele está reduzido o meu espaço de escrita. Então, eu coloco só somas, que eu já sei qual é a atividade, e coloco o item da BNCC. Por que que isso facilita? Porque a mesma anotação que eu faço no planejamento, que já está pronta na atividade, eu posso fazer lá no meu diário. E como eu estou pegando lá dos objetivos, dependendo das regras da sua escola, você pode tanto escrever somas e colocar a BNCC, quanto você pode ler lá, ó, sequência numérica, quantificação e identificação de números em sequência. Na verdade, as somas, você faz a soma para achar ela no quadro numérico, né, nessa atividade. Então, você pode mesclar as informações para poder ajudar aí na sua anotação. E assim por diante, eu montei só duas páginas, que é para você entender, mas segue dessa forma. Daí eu pego a terceira página do material, anoto lá no meu planejamento, é bem simples de fazer. E já vem pronto, né, gente? Que é melhor, que facilita a nossa vida. Segunda opção. No caso do Hora da Revisão, como eu falei para vocês, vou colocar aqui, eu escolhi o de calendários. Mas você pode ver outros temas. A gente tem multiplicação, adição, problemas, ortografia, adjetivos, pontuação. Então, tem vários temas lá no site da loja. No caso desse daqui, o que que eu fiz? Faz de conta que eu achei que minha turma de quarto ano está ruim de calendário. Então, eu vou adquirir um material, que ele é de acordo com a BNCC e está dentro do tema que eu preciso, e eu vou começar a trabalhar com as crianças. Olha, os dias da semana. Nesse caso, é uma interpretação de calendário, tá? Então, o que que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou ver o tema e a BNCC, que está em amarelinho, e vou colocar lá no meu planejamento, dias, semana, e o código da BNCC. Esse código, como ele é de calendário, ele vai permear o material inteiro, tá? Então, algumas páginas não vão ter, mas como você adquiriu o material, você sabe que faz parte dele. A gente tem esse aqui, ó, segunda página. Eu vou trabalhar o calendário, mas é a questão do calendário em si. Então, as crianças vão preencher, vão responder as perguntas. O que que eu faço? Eu vou lá e coloco o calendário. Daí, coloco mesmo o item da BNCC. Porque eu optei por, nessa semana, usar só esse tema. Mas dependendo da necessidade da sua turma, você pode escolher dois temas. Então, de repente, calendário e ortografia. Ou horas e adjetivos. Então, você vai depender do que você precisa, entende? Isso é bem importante. Explicado como que funciona, o que que eu vou fazer? Vou falar para vocês do último item aqui, que é o momento gotas, que tem essa gotinha verde. O Gotas é um jogo que a gente fez com engenharia pedagógica. Ele traz as regras aqui, ó, que estão nas nuvens. E se chama Gotas porque são gotas de experiência. São itens da educação infantil que faltaram para as crianças, que vem em forma de jogos de ensino fundamental, para você resgatar marcos de desenvolvimento da criança, né? Então, o que faltou naquele marco, você tenta resgatar com o jogo. Eu não vou explicar nesse vídeo, porque a gente tem um vídeo específico que fala sobre esse material. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o link aqui embaixo também, no resumo do vídeo, tá? O link fica aqui embaixo no resumo. Você clica nele e vai poder ver como que funciona o jogo, porque daí eu vou mostrar as peças, vou falar como que ele funciona e vou também explicar como que você faz para ter o seu jogo de gotas de experiência. É um vídeo, como eu falei para vocês, olha. Ah, esse aqui ele ficou com. Não faz mal. Ele é um vídeo que tem lá no canal, né? Eu vou deixar o link para vocês poderem ver como que funciona.
porque tem a opção do caderno interativo ou dos jogos. E esse aqui é um jogo que ele resgata, então é legal porque os alunos com dificuldade vão sanando de modo lúdico aí o problema que eles têm. E, por fim, se você tem dificuldade de usar o caderno, a gente tem um vídeo gratuito sobre o assunto no canal e também o curso sobre o uso do caderno, que eu estou quase finalizando a aula 5 para quem está acompanhando. São 5 aulas, tá? Nos Sócios Raiz, que é para membros do YouTube. Então, esse daí também é uma opção para você poder melhorar a sua performance em sala de aula, ser mais profissional. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da terceira semana. Como eu prometi a vocês, teremos quarta semana, tá? Isso vai acontecer, mas eu não sei se teremos quinta. Vai depender da sua colaboração aí em compartilhar o vídeo e as pessoas poderem assistir. Porque também não adianta eu despender tempo que eu poderia estar produzindo atividades para poder fazer o seu planejamento sem que eu tenha um retorno de visualização, né? Sem que eu tenha um retorno aí dentro do YouTube, né? Então, os números vão me mostrar se vale a pena ou não, e os comentários também, né, gente? Porque o engajamento conta demais no YouTube. Quanto mais você comenta, mesmo que a gente não responda na hora, a gente lê todos os comentários e responde quando dá, porque a gente está com bastante trabalho. Mas isso é bem relevante para o nosso trabalho continuar. Deixa eu ver se. Ah, esqueci uma coisa importante. Se você perdeu a semana um e a semana 2, eu montei uma playlist no YouTube, né? Então basta você entrar no meu canal YouTube, vamos lá. Gosto de professor independente, porque autonomia é tudo nessa vida, né? Se o professor é dependente, gente, como que quer que a criança seja independente, né? Não dá. Eu entrei aqui no YouTube, vou digitar Janaína Polidório, tá? O meu canal é esse que tem a bolinha. E aqui a gente tem um item, ó, que chama playlist, tá vendo? Ó, tem início, vídeos, shorts, ao vivo, playlist. Na playlist tem ali, ó, planejamento da semana. Então é só você clicar e daí você vai ver todos os dias que já foram feitos. Fica mais fácil de você poder é, entender, né? O que está acontecendo, o que que tem. Ó, tem aqui a aula também, ó, pedagogia de A a Z, uso do caderno. Só que esse daqui, ele, como eu sou do canal, ele está reproduzindo, né? Mas ele é exclusivo aí para quem é assinante, no caso, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído para o planejamento de vocês, ou pelo menos para aprender a fazer um planejamento mais decente, né? Que a gente precisa de mais disso. Nos preocupa nossos filhos na escola, com o professor que eles pegam. Eu sou muito preocupada com isso. Na verdade, eu já desisti da escola, vou ser bem sincera, porque ela só peca, né? Eu reclamo demais da escola do meu filho, mas eu sei que todas são iguais aqui na região, então eu não tenho muito o que fazer. Então a gente trabalha para que esse panorama mude. Não é porque fazem isso com meu filho que eu quero que faça com o filho dos demais, né? Então, trabalho para que isso não aconteça. Bom trabalho para vocês, boa semana e até o nosso próximo vídeo, já que agora você já se inscreveu e está bacana aí no nosso canal, curtindo tudo, compartilhando o vídeo, não o material, né? Porque é antiético compartilhar material e cria chupins da educação. E até o nosso próximo.